o João Vital, falando a respeito dessa reunião. O Murilo esteve em contato com ele e é o Murilo quem saúda o presidente João Vital para esse primeiro bate-papo com o presidente do 15. Vamos lá, Murilão? Vamos nessa. Bom dia, João Vital. Prazer tê-lo aqui conosco no nosso Esporte em Marcha. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Um bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Mauro, bom dia, Murilo, bom dia, Milton. É sempre um prazer estar falando com vocês. Ô João, ontem nós tivemos aí esse arbitral da Bezinha, estávamos falando aqui justamente sobre essas datas, sobre as definições. Eu gostaria que você, como presidente do 15, falasse sobre as suas impressões, o que você viu ontem nessa reunião, dessas definições, o que você sentiu dessa videoconferência, enfim, nos dê um panorama geral aí do que foi falado ontem, por gentileza. Murilo, para mim assim, não foi nenhuma surpresa o estilo, o modelo da reunião que nós tivemos ontem. É uma reunião que só continuou todas as outras duas últimas reuniões que a gente teve na federação. O modelo seguiu o mesmo, que é um modelo de orientativo, um modelo que a federação normalmente vem usando nesse período de pandemia. Eu brinquei com o meu pessoal, a gente estava juntos lá na hora da reunião, que o presidente Reinaldo ele chegou com um balde de água gelada na reunião, né? E realmente foi, essa é a impressão que a gente teve, né? De que as dificuldades que todas as séries do Paulista teriam, série A1, A2, A3, em relação a administrar esse período de pandemia, na segunda divisão, na Bezinha, essas dificuldades são muito maiores, porque a Bezinha normalmente não tem a mesma estrutura, né? Então, assim, ficou uma coisa, o que ficou muito claro para a gente é que nós teremos que adotar um profissional médico da área de saúde que esteja dentro do clube, que vivencie a realidade do clube, que é uma coisa que normalmente não se tem, o time da Bezinha não tem aquele médico avulso que você contrata para ir para o jogo, às vezes contrata uma consultoria, mas não é efetivo, não vive o dia a dia do clube e que agora vai ser obrigado a ter, por conta de que tudo o que vai acontecer tecnicamente na competição vai ser derivado de um protocolo de saúde, em que o médico de cada clube vai ter que assinar como responsável. Então, assim, a impressão que eu tive é essa, de que, infelizmente, a competição que teria 42 times, 46 times, não vai conseguir atingir esse objetivo, serão poucos times que vão conseguir participar da competição. Oi, João, é o Mauro, prazer falar com você, muito obrigado aí por nos atender aí, a gente sabe que você está sempre meio enrolado com o trabalho, com as coisas, muito obrigado aí por atender a gente. Ontem à tarde, quando você nos passou alguns dados disso e você falou a respeito do médico que tem que ser contratado pelas equipes e a gente sente mesmo as dificuldades que todos terão, né? E eu conversava com o Murilo aqui em off e dizia, puxa vida, eu acho até, e você me elucida e corrija ou corrobore com esse pensamento, eu acho até difícil para os clubes, e agora falando especificamente para nós aqui, né? Até de se encontrar um médico que se encaixe nesse tipo de trabalho e que talvez dispendioso demais fosse até a contratação de um profissional que será responsável, porque o médico será, segundo você próprio disse, né, será responsável por todo o cumprimento do protocolo que não diria exagerado, eu diria grande, um protocolo extenso, um protocolo cheio de variáveis, né, que teremos para ser cumprido. Além do custo, que evidentemente isso pode ser superado, até de encontrar um profissional que se coloque à frente disso, que se responsabilize por tudo isso, porque o protocolo ele é exigente ao extremo, não é não, João? Então, realmente é uma situação complicada vai ser muito complicada para vários clubes, né? Essa questão de contratar esse profissional, porque não, veja bem, eu não entendo que seja um profissional específico da área esportiva, por exemplo. É um médico que entenda de saúde sanitária, né? Porque o protocolo, na verdade, ele vai ser, a federação
constituiu esse protocolo, especificamente para a Bezinha. Esse protocolo não foi passado para os presidentes, não foi essa a discussão da reunião. A gente nem sabe o conteúdo de todo o protocolo, a gente sabe de alguns pontos que o presidente deixou escapar, como, por exemplo, alojar no máximo 2 quartos, essas coisas que o presidente foi deixando escapar conforme a conversa na reunião, mas o protocolo inteiro a gente não discutiu. Na reunião do dia 18, onde vai ser uma reunião médica, e aí eu continuo naquela história que eu te falei de que o presidente da federação chegou com um balde de água gelada. E na reunião do dia 18, o doutor Moisés Cohen, que é o responsável pela parte médica da federação, vai chegar com a caixa d'água inteira gelada, porque aí sim vai ser discutido todo o protocolo. E aí o médico, nessa reunião, o médico do clube, aí ele vai perceber o grau de responsabilidade que ele vai ter. E nesse momento eu acho que aí, vamos pensar assim, metade dos clubes, 30% dos clubes já estão com a cabeça de não participar, independente da reunião dos médicos. Depois da reunião, mais 30% também não vai querer participar, porque o próprio médico vai chegar ao presidente, possivelmente vai dizer, presidente, nós não temos condições de participar da competição. Então, assim, realmente, a contratação do médico vai ser, concordo com você, Mauro, que não vai ser fácil. É um médico que precisa entender não da área desportiva, mas da questão de saúde sanitária. Mas eu acho que o principal vai ser o cumprimento desse protocolo. E aí o médico, por mais torcedor, de repente é um torcedor do time, é um diretor do time, ele vai pensar muito em afinar esse protocolo como responsável, porque ele vai chegar no clube dele e vai ver que realmente, efetivamente, o clube não tem essa condição, essa estrutura. Ô Vital, duas perguntas. A federação falou algo a respeito de punição ou fiscalização a respeito desses protocolos? E outra pergunta, se o 15 de janeiro está pronto e preparado para seguir esses protocolos? Eu não sei se ela não chegou a dizer, desculpa, está dando eco aqui, por isso que eu às vezes paro. Ela não chegou a dizer em relação à fiscalização. O que eu percebi é que a federação ela vai orientar e vai trabalhar em cima dos cumprimentos dos protocolos. Por quê? Porque a federação entende que problemas, não é que o risco sempre vai existir. O risco do jogador, a gente está vendo aí na Série A e na Série B do brasileiro, clubes com uma estrutura gigantesca, até um quadro médico gigante que tem 10, 15, 18 jogadores contaminados. Então, o risco ele sempre vai existir. O que eu percebi da reunião, é que a federação ela quer o seguinte: surgiu um problema, então vamos analisar. Surgiu um problema nesse clube, o clube cumpriu com o protocolo? Cumpriu. Então vamos seguir em frente. O clube não cumpriu com o protocolo, aí a partir daí vai se tomar as providências em relação a isso. E aí, possivelmente, é onde vai entrar novamente o médico responsável. Ele vai ser cobrado. Doutor, o senhor assinou o protocolo, o senhor disse que ia cumprir o protocolo, não está cumprindo. E aí as responsabilidades, eu não sei nem se vai ser dividida entre federação e clube. Mas a federação, pelo que eu percebi, ela vai dizer. Se tiver que dizer que o clube cumpriu o protocolo e que aconteceu porque é uma nova normalidade, entre aspas, ela vai dizer. Agora, se ela também tiver que dizer, o clube aconteceu isso com o clube porque o clube não cumpriu com o protocolo, pelo que eu senti da reunião, a federação vai dizer, o clube XYZ não cumpriu o protocolo. E aí o presidente do clube irá responder, tecnicamente, civilmente, criminalmente, por não ter cumprido aquele protocolo que o clube disse que iria cumprir. O 15, em relação ao 15, o 15 está seguindo passo a passo. Tudo que vem passando para a gente vai seguindo passo a passo, cada orientação, o 15 já está contratando o médico vai participar da reunião. O 15 está disposto, muito disposto a seguir todas as orientações desse médico. Então não é só o médico ir lá e participar da reunião e entregar para a gente o protocolo e a gente se vira, não. A gente vai trazer um médico para participar da gestão, porque é importante, a gente está falando de vida, de saúde. O esporte é importante, é uma indústria, faz as pessoas ficarem entretidas, gostam do esporte, mas a gente tem que pensar em saúde.
Então não adianta eu dizer como presidente que eu quero participar porque eu quero subir, eu quero ganhar título, eu quero vender jogador, se tiver algum problema de saúde. Aí não vai valer de nada todo esse trabalho. Então, se existe a alternativa de ter a competição, desde que um médico seja responsável e de que seja orientado a gente a participar da competição seguindo o protocolo, nós vamos fazer. O que está se estruturando para seguir os protocolos. Por exemplo, como eu disse, a gente não discutiu o protocolo, a gente não sabe todas as cláusulas, mas, por exemplo, a questão de alojar 2 jogadores por quarto, a gente tem essa estrutura hoje. Esse é um ponto do protocolo que a gente tem. Ter um médico responsável, a gente tem um médico responsável. Como eu disse, ele não falou pontos específicos, falou 2 ou 3 pontos do protocolo, mas o que ele falou, a gente tem condições de realizar. Fazer testes, a gente tem condições de fazer testes. Os testes, a federação disse que pelo menos o primeiro teste será por conta da federação. O primeiro teste de início vai ser por conta da federação. Eles fecharam uma parceria com o Albert Einstein, o Albert Einstein irá no clube e irá fazer os testes. Dependendo da quantidade de clubes que irão disputar, pode ser que terá que ser feito mais 2, 3 testes. Dependendo da quantidade, a federação irá arcar. Se for muitos clubes, a federação não irá arcar todos os testes, mas o 15 tem condições de fazer os testes. Então, assim, os pontos que foram tratados nessa reunião em relação ao protocolo, o 15 tem total condições de cumprir. E talvez até, né, João, os pontos mais importantes, essa da contratação do médico, né, e dele ser responsável. Você disse que o 15, o médico que está sendo contratado ou já contratado é de Jaú? De Jaú? De Jaú, tá. É porque tem que seguir, tem que estar ao dia a dia, Tem né? que estar ao dia a dia, né? Tem que estar ao dia a dia. Então existem, mas os pontos mais importantes, talvez, né? Aquela ducha de água fria lá, se ela não vier muito, se vier só uma caixa d'água, ainda dá para suportar, para a gente saber quais são os demais detalhes do protocolo, né? Mas, como você disse, o 15 está preparado para as principais cobranças da federação, o 15 está preparado. E muitos times, segundo você fez as contas aí, 30%. Parece a Dilma falando, né? A Dilma Rousseff, quando ela disse 30% de 20%. Mas é assim, 30% de cara, né? Já se sente incapaz de participar, e depois a sobra daquilo que teve, vamos dizer, de 40, 12 times já ficariam fora, depois desses menos 12, 30% dali, né? Vai realmente sentir dificuldades em ter condições para arcar, né? Condições. Vontade de participar, a gente sente que todos os times têm, mas o Santa Cruzense ontem já definiu que não vai disputar mesmo. E outros clubes nessa reunião, deu para sentir que não vão participar mesmo, João? Não, só o Santa Cruzense, mas teve uns 2 clubes lá que, do jeito que falou, a gente percebeu que não tem... Não, apesar de ter a vontade de participar, não terá condições. Não. Assim, quando eu falo 30% logo da largada, é que você fez a conta aí, são 40 clubes, 12%, porque tem muitos clubes que ele citou na reunião que tem problema até já ainda com laudo do estádio. Certo. Então, assim, realmente hoje, daqueles 46 clubes, 30% hoje na largada já não tem chance. Já não tem chance. Então, assim, e agora com essa questão médica, isso é uma opinião minha. Claro. Eu acredito que mais uns 30% do que sobrou não vai conseguir. E posso dizer que tem presidentes que eu converso, que a gente tem diálogo, a gente conversa dia a dia, que acha que é uma competição para 12, 16 times. É o que a gente tem imaginado aí, né? Pela situação. Agora, uma outra coisa, João, que pode atrapalhar, as cidades hoje, a maioria das cidades está na faixa amarela, né? Se ela for para a faixa laranja, né, desse protocolo do Estado, também as cidades não poderão ter jogos, né? Isso também é um empecilho futuro que a gente não sabe onde pisar ainda, né, João? Mas se o clube tiver... A gente falou disso, mano. Se o clube tiver... Se a questão documental, formal do clube estiver regular, a questão de laudo, essas coisas todas,
se o clube assinou com um médico o protocolo de saúde, está cumprindo o protocolo de saúde, o que a federação irá fazer? Se a cidade que vai receber o jogo estiver em situação laranja, será enviado o jogo para a cidade mais próxima que estiver na situação amarela. E o translado será pago pela Federação Paulista de Futebol. Perfeito. Então essa é uma situação que ele já previu e já achou a solução. Já está definido. Se tiver um problema naquela determinada cidade, vai jogar na cidade mais próxima que estiver amarela, e quem vai pagar todo o custo da viagem vai ser a Federação Paulista. Apenas complementando isso, né? Normalmente é assim, né, João? Quando se tem uma faixa laranja, ela não é simplesmente localizada, ela tem uma amplitude maior, né? Por exemplo, nós aqui estávamos na faixa laranja e era nós e uma região imensa. Então, próximo daqui, estava difícil de ter uma cidade para poder atuar. Mas, independentemente disso, se a faixa amarela for lá em Birigui, vai jogar em Birigui. Exatamente. E quem vai pagar o custo dessa viagem vai ser a Federação Paulista. Porque, como eu disse desde o início, quando a gente fez algumas entrevistas, a Federação vai necessitar fazer a competição, por conta, a não ser lógico, se tiver uma situação de saúde, a saúde é sempre em primeiro lugar. Então, numa situação de saúde de colapso, aí não tem jeito mesmo, lógico que não tem. De outra forma, teremos. Por conta do acesso e do descenso, tem que ter a competição para poder ajustar as tabelas para o ano que vem, né? Então a federação ela quer realizar de qualquer forma a competição, com segurança, com tranquilidade, mas ela quer que os clubes se responsabilizem e trabalhem com ela em parceria para que não haja nenhum descaminho em relação ao protocolo de saúde, que cumpram os protocolos de saúde corretamente 100%. Ô João, falando ainda dessa reunião e da Bezinha, né? Como a federação estipulou aí o início para o dia 18 de outubro, terminando em dezembro, nós teríamos aí de 8 a 9 semanas de campeonato. E com esse esvaziamento aí de alguns clubes desistindo, seria um campeonato extremamente tiro curto, né? Coisa rápida. Claro que o formato da disputa vai ser definido no próximo arbitral do dia 25. Mas ontem me parece que já teve algum esboço até afirmando que seriam grupos com 4 em cada grupo. É isso ou não? É isso. Isso ele foi enfático. Ele não chegou nem a abrir a possibilidade de ser diferente. Ele já falou, da forma que ele falou, ele estava determinando a forma. Vai ter que ser de 4. E aí não é por questão da agilidade da competição, eu não sei nem se é isso que a federação pensou. Lógico que pensou nisso também, mas ela pensou na questão exatamente de viagem, de se locomover o menos possível e ter mais controle sobre aquele determinado grupo. Então, é uma série de situações que não permite que seja diferente. Será uma competição com 4 times no grupo. Isso ele deixou muito bem claro. E até muita gente pensar assim, né? Nossa, então se forem apenas 16 clubes, né, dos 40, e se forem 12 clubes apenas e tão somente que vão disputar, as coisas se tornariam mais fáceis. Eu até nem vejo dessa forma pelo seguinte, vamos dizer que fossem 16 ou 12, seriam os 12 que estão em condições de disputar para 2 vagas. Porque os demais todos, sem menosprezo aos demais concorrentes, os demais todos são coadjuvantes, né? Então, a dificuldade do acesso, ela não facilita muito, não. Facilita apenas e tão somente nos gastos, nas despesas, na competição não ser tão longa e tal, mas a facilidade para o acesso, a gente não pode contar com isso não, né, João? Eu penso exatamente igual a você, irmão. Eu acho que se ficar... Os times, eu não vou nem citar a quantidade de times, se é 12, se é 16, se serão 20, mas os que ficarem é porque montaram uma estrutura para competir. E tem condições de formar um time tecnicamente com qualidade de competir. Para a gente, tecnicamente falando, você acaba com aquela questão que tinha, quando você tem muito time, você tem aquela questão de perda de ponto, né? Você vai jogar contra um time que de repente não tem estrutura, joga com 80% de jogadores sub-20,
e você vai, o campo é ruim, o time não vai passar da primeira fase, mas você vai lá e empata com eles na casa deles. Todo mundo ganha, você enrosca. Entendeu? Então, eu acho que isso não vai ter. Vão ser os times mais qualificados para competir, para subir, para disputar uma Série A3 no ano que vem. Então, fica mais difícil. E vai ter mais jogador no mercado, né? Porque você tem 40 times, cada time com um elenco de 30 jogadores. E agora você vai ter 20, ou vai ter 16, ou vai ter 12 times. Então, você tem mais jogador de qualidade no mercado para poder contratar e pôr no seu elenco, né? Qualificar o elenco. Então, as dificuldades. E pensando pelo lado dos demais, né, João? Apenas para a gente encerrar, que você deve ter que trabalhar, se é que você trabalha, que eu não sei, né, João? Viu, João? Para liberar você um pouco mais rápido, a gente pensando assim pelo lado social, né? De 40 equipes, a gente não pode determinar número, como você disse, também não vou, né? Mas vamos dizer que fosse 12, 16, 20... Os demais todos, né? O número de jogadores que vão estar sem emprego, ele vai aumentar bastante, né, João? Isso é uma coisa ruim, por isso que a gente tem que tratar, as pessoas às vezes pensam, eu sou muito consciente dessa questão de saúde, eu tive o problema, né? Não sei se as pessoas sabem, mas eu fiquei internado, eu fiquei 4 dias na UTI com a Covid. Então eu sei exatamente o problema que é isso. Não é brincadeira, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso com muito carinho, com prioridade. Mas a gente não pode esquecer que o futebol não é só lazer. O futebol é uma indústria que emprega. Então, assim, quando, às vezes as pessoas julgam a gente, mas vocês estão pensando só no futebol, na bola. Não tem nada disso. Entendeu? A gente está pensando que é uma indústria, a gente faz parte dessa indústria, a gente sustenta a nossa família por conta dessa indústria, é o nosso trabalho. Então a gente se preocupa de realizar a competição, de estar efetivamente jogando, para a gente poder manter o nosso emprego, manter a nossa vida, e vai ter já tem muita gente que está passando muitos problemas por conta de não estar trabalhando, não estar jogando, não estar realizando a sua atividade profissional. Né? Então vão ter muitos jogadores mesmos que já tem, né? Que estão passando situação difícil, complicada, pedindo ajuda. A gente recebe no 15 de janeiro várias ligações de jogadores que já jogaram, o que a gente chegou a sondar para jogar, pedindo ajuda, pedindo algum apoio, e a gente sempre tenta ajudar da melhor maneira possível. Isso aí tá num nível assim, né? Porque muita gente, e na imprensa, né? Por nós aqui, outras imprensas, outro canal de imprensa, tal, a gente sempre defende, né? A saúde, mas defende também, puxa vida, como é que vai fazer? Fechar tudo, fechar, não trabalhar. O futebol é a mesma coisa, é mesmo que fosse uma fábrica de determinado produto, o futebol é outro que também precisa estar desenvolvendo com os cuidados, mas porque senão... Eu sou da opinião que se tudo parasse, morreria mais gente da paralisação do que do Covid. Né? Então o futebol está inserido também, né? As lojas, a indústria, o comércio, enfim. Mas, Mauro, vai trabalhar se nós temos que ficar todos em casa? Não dá para fazer isso, né, João? Dá, a gente não consegue. Eu tenho outra atividade além da gestão de futebol, eu tenho um escritório, todo mundo sabe, e eu não consigo. Meus funcionários, a maioria, hoje, no começo todos ficaram em home office. Hoje não, hoje 30% do quadro de funcionários estão dentro da empresa, porque, como está acontecendo aí no futebol, existe um protocolo, que as empresas do ramo de auditoria, de contabilidade, jurídico, seguem o protocolo, e a partir desse protocolo você pode trazer funcionários para trabalhar internamente na empresa e tal. Exatamente isso que você falou, Mauro. O futebol é uma indústria que emprega, é lazer para quem está assistindo, para quem está trabalhando. É uma dificuldade. O dia de jogo, para mim, sempre foi uma tortura, porque além da ansiedade do resultado do jogo, as coisas em volta têm que acontecer direito, entendeu? Então, assim, é um trabalho, é uma profissão, então não tem como parar. Se parar, a gente tem que saber que tem efeitos, como você disse, muita gente desempregada, muita gente sem ter o que comer, muita gente passando sufoco, entendeu? E o futebol,
a classe social predominante ainda no futebol, de participação, isso eu estou falando de atletas, é de classe B e E, Mauro. São pessoas que têm no futebol o sonho de mudar de vida. E o sustento enquanto jogando, mesmo que não brilhe. Né? Exatamente. Então é muito difícil para eles ficarem sem jogar. Mas a gente, lógico, mais uma vez ressalto. Ô, João. A gente tem que seguir o modelo de saúde, não tem como ser diferente. É verdade. Perfeito. Ô, João, última pergunta aqui da minha parte, né? Você acabou citando aí o mercado da bola e acabou atiçando aqui os torcedores, muitos torcedores mandando mensagem, entrando em contato, e o pessoal tá perguntando sobre a montagem do elenco, né? Semana passada vocês anunciaram aí a contratação de um zagueiro, né? Vindo ali do Asa de Alagoas. O pessoal quer saber como tá essa montagem de elenco e se vem mais algumas novidades aí nos próximos dias e se você pode adiantar aí mais algum nome que tá chegando pro Galo. A gente tem aí, na verdade, o departamento de futebol é administrado pela Red Soccer, né? Mas a gente participa, lógico, a gente está por dentro de tudo que está acontecendo. É uma situação que é muito flexível dentro do clube, essa questão de todos participarem de tudo. O que está com 70%, 65% a 70% do seu elenco montado, todos em suas casas, esperando a liberação da federação para começar o treinamento. Estamos sondando jogadores. Então, a gente tem uma série A2 que vai começar agora e vai terminar, e a gente deixa sempre essa lacuna para buscar esse modelo de jogador para se enquadrar no elenco. Então a gente vamos ficar aí com 65% do elenco mais ou menos montado. Quando acaba a série A2, a gente já consegue aumentar esse número de jogadores, esse número de elenco montado. Mas é interessante que normalmente a gente fica com 80% do elenco montado com a competição iniciando. A competição já iniciada. E do meio não. Passado a primeira rodada, segunda, terceira rodada, se começa a contratar mais jogador para colocar no... Eu acho que esse ano a gente não vai ter isso. A gente vai precisar já ir para a competição com 90%, 100% montado. Já e sair na quarta marcha. Por conta dos exames, dos testes. Eu acho que a federação vai determinar isso. Que o elenco já esteja montado para se fazer os testes e aí não se mexe mais no elenco. Mas a gente está trabalhando bem, é um trabalho diário. Careca, que é o líder desse trabalho, está trabalhando. O que eu posso dizer para vocês é que o nosso centroavante matador chegou ontem já, está morando na casinha dele aí em Jaú, o Batalha voltou e está já aí em Jaú morando e esperando a possibilidade de começar a treinar. E ele é uma figura importante para a gente nesse elenco. Perfeito. João, muito obrigado, viu, pelo seu bate-papo, pela sua disponibilidade com a gente aí. E da mesma forma, também a gente nós todos nos colocamos aqui à sua disposição, tá? E todos juntos, né, torcendo aí para o sucesso nosso, né, Murilo? É isso aí, João. Um grande abraço, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, sucesso para você e a gente vai se falando. Um abraço e uma ótima quarta, meu amigo. Abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade aí, tamo aí, qualquer coisa é só chamar. Ô, João, como é que foi seu tratamento aí? Você falou que ficou 4 dias internados, como é que foi seu tratamento? A gente ficou internado 4 dias na UTI, mais 2 no quarto, né? Mas eu, graças a Deus, não precisei ficar entubado ou respirador, eu conseguia respirar bem, mas é tratamento com antibiótico na veia, tomava também uns remédios, uma injeção para a questão da trombose. Assim, no meu caso não foi mais zeloso o tratamento, né? Mas eu, andando pelo hospital, às vezes eu saía do quarto da UTI, precisava fazer alguma coisa, eu via que tem muita gente que está sofrendo, viu, Mauro, com essa doença, mas muito sofrimento mesmo. As pessoas mais velhas, são imagens que não saem da minha cabeça, o sofrimento dessas pessoas lá. É triste. João, muito obrigado, viu? Um abraço para você e bom trabalho por aí, tá? Obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Você também. Falou. E tá aí, então. E a notícia aí do Batalha, né? O Batalha já está em Jaú e vai ser o centroavante do 15. Uma belíssima informação para o torcedor, né?
A principal, eu diria, que o torcedor esperava realmente por isso, porque o Batalha foi o principal nome do elenco do ano passado, ele que entra no seu último ano para a Bezinha, né, Mauro? Vai completar aí 23 anos, um reforço de peso, né? Que bom que vai dar tudo certo aí para o Batalha e vestir novamente a camisa do Galo da comarca. Não tenho dúvida que é um ótimo nome e pode ajudar bastante aí comandando o ataque 15 anos.